Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa, mais uma aula de língua portuguesa, agora com um assunto extremamente interessante. Eu vou falar sobre sintaxe, tá? O que é a matéria de sintaxe? Vamos estudar um pouquinho a definição de sintaxe. Pensemos assim, tudo que existe no mundo está em um arranjo de posições. Como assim, professor? O planeta Terra está num arranjo de posições. Tá? A sua cidade está num arranjo de posições que fica geograficamente em um lugar e nesse lugar desempenha sua função. Você está num arranjo de posições em relação às outras pessoas do mundo. Eu também. Todas as coisas possuem um esquema de funcionamento. E assim também é a língua. A língua possui um esquema de funcionamento. A esse esquema nós damos o nome de sintaxe. Então não é a língua, para você pensar, não é uma coisa louca, né? Que funciona do jeito que ela bem entende. De vez em quando as pessoas falam, não, mas a língua é um fenômeno vivo, é uma coisa não sei o que lá. Não é assim. A língua é algo estruturado e existem regras para a sua utilização. Essas regras não foram inventadas. Não foi simplesmente um Zé Ninguém que chegou e falou assim, ó, eu vou inventar e é desse jeito e vamos usar assim. Não, é o resultado de um longo processo de amadurecimento, de teorias, de emprego, das palavras, das sentenças. E aí, depois de um tempo, os gramáticos começaram a denominar esses procedimentos. Um deles aparece aqui como sintaxe, ou estrutura sintática. O certo é falar sintaxe, não é sintaxe. Sintaxe é sindicato do táxi, no mínimo, tá? É sintaxe que se fala. Vamos pensar a respeito da definição de sintaxe? Olha só, na verdade, quando nós estamos estudando sintaxe, nós estamos estudando função, tá? Função dos termos em um período. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu, por exemplo, professor Pablo, eu sou uma criatura do sexo masculino, tenho 1,82 m, 86 quilos, um monte de tatuagem pelo corpo, cabelo curto. Essa é a minha classificação morfológica. É quem eu sou. Sintaticamente falando, neste momento, sou seu professor. Essa é a minha função aqui. Encontrei você lá na rua. Serei seu amigo. Então depende da posição que nós ocupamos, o papel que eu posso exercer em relação a você e você a mim. No momento, sua função sintática é de meu aluno, tá? Se eu encontro você em algum outro lugar, meu amigo, tá? E isso é muito interessante, porque depende da função. E a função, para você compreender, passa por uma análise, é por isso que nós fazemos uma análise sintática, tá? Ela não vem do nada. Então é super importante entender isso. Existe um procedimento chamado de análise sintática, que é algo que vai pautar o estudo da sintaxe particularmente. Ok? Então, vamos pensar aqui no nosso trabalho. Olha só, quando eu digo para você que é a função dos termos em um período, você já não pode mais se enganar. Por exemplo, lá com a morfologia. Você vai entender que você vai primeiro reconhecer o termo na morfologia para depois estudar o que? A sintaxe. Esse procedimento é chamado de morfossintaxe, que é você reconhecer a classificação e a função. Aí vai dobrar o S aqui na palavra, né? Quando você escrever a palavra de uma vez só. Morfossintaxe. Se no seu edital aparecer alguma coisa como aspectos morfossintáticos ou emprego morfossintático das classes de palavras, basicamente é isso aqui, tá? Então vamos pensar. Função dos termos em um período. Você tem que saber o que é um período. Para isso, eu trouxe aqui uma classificação. Uma classificação, uma divisão pautada nessa nomenclatura, que é uma nomenclatura muito importante, muito cara, digamos assim, para a sintaxe. A diferença de frase, a diferença de oração e a diferença de período. O que é cada coisa dessas? Então vamos pensar. Frase é qualquer sentença dotada de sentido. O que nós vamos entender? Que para que ela seja uma frase,
ela deve possuir o quê? Deve possuir sentido. Se não houver sentido, não pode ser uma frase. Muita atenção, muito cuidado. Então vamos pensar aqui, eu olho para você e digo, bom dia. Tem sentido, é uma frase. Olho para você e falo, como vai? Tudo bem? Frase também. Agora, olho para você e falo, adoro estudar língua portuguesa. Também é uma frase. Se eu olhar no fundo dos seus olhos e disser, pipipichu, não é uma frase, porque você não entende o que significa pipipichu. Certo? Eu acabei de inventar essa parada. Então, frase deve ter sentido. Essa é a primeira condição para que seja frase. Depois, vamos passar de frase para oração. A oração é uma frase, certo? Que está organizada em torno de uma forma verbal. O que você consegue entender disso, então? Que para ser oração é necessário haver verbo. Perfeito? Do contrário, a frase nós chamaremos de frase nominal. Se não tiver verbo, ela será uma frase nominal. E se tiver verbo, vai ser frase verbal? Não, né, cara? Vai ser uma oração. Acabei de falar isso. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Em razão da necessidade de haver um verbo para você poder estudar. Perfeito? Isso, então, é a noção de oração, que é diferente da noção de período. O que nós entendemos por período? O período é o conjunto de orações. Aí você vai pensar assim, ah, professor, então quer dizer que sempre vai ser mais de uma oração? Não, também. Aí é inocência sua pensar desse modo. Vamos imaginar o seguinte, o período é o conjunto de orações. Um conjunto, matematicamente falando, você pode pensar até em conjunto vazio, tá? É por isso que nós precisamos fazer uma divisão do período, para você poder entender um pouco melhor. Então, vou apagar aqui e vou passar para nós podermos falar sobre a divisão do período, certo? Pensemos assim no tipo de período que nós podemos ter. Na separação aqui, olha só. Divisão do período. Nós podemos identificar 3 tipos de período. O primeiro, que é chamado de período simples. Tá? O que é um período simples? É aquele que possui apenas uma oração, que será chamada, atenção, de oração absoluta. Oração absoluta porque ela está lá sozinha, absoluta, magnânima na organização frasal. Peço que você tome muito cuidado, porque esse nome aqui já caiu em prova, tá? Já foi alvo de questão. O período que possui apenas uma oração é chamado de período simples ou de, aqui ó, oração absoluta. Perfeito? Depois, o período composto. Bem, composto é tudo aquilo que possui mais de uma coisa. Então, o que eu tenho no período composto é mais de uma oração, certo? Mais de uma oração. O que você vai entender posteriormente é que o período composto apresenta o que nós chamamos de processos de composição. Existem 2 grandes processos que nós utilizamos na língua portuguesa. Um deles é chamado de processo de coordenação, e o outro processo é chamado de processo de subordinação, certo? Aí, isso você vai estudar na matéria de período composto. Por enquanto é só para você saber. Você pode até falar, professor, eu lembro alguma coisa sobre período composto porque havia na minha matéria sobre conjunções coordenativas e subordinativas. Pois é, tem tudo a ver com isso aqui. E depois, nós vamos identificar o chamado período misto. Veja só a diferença. No período simples, apenas uma oração. No período composto, mais de uma oração. No período misto, você tem mais de um processo de composição de período. Isso quer dizer que no mesmo período você vai ter oração coordenada e oração subordinada, dentro do mesmo
período. O que eu quero que você entenda é que no período mínimo você vai ter, no mínimo, atenção para isso, no mínimo 3 orações. Certo? No mínimo 3 orações. Bem, essa é uma pequena introdução só para você poder dividir a sintaxe. Tá joia? Professor, qual vai ser o nosso caminho? O nosso caminho mais evidente é começar no período simples, falarmos sobre a oração e sobre os termos da oração, depois falarmos do período composto. Professor, eu tenho que estudar o período misto? Na maior parte dos casos, esse período não cai. Tá? Nosso procedimento básico é período simples, depois período composto. Vamos então ao nosso trabalho? Olha só, o que eu tenho aqui é uma separação dos termos da oração. Tá? Vamos imaginar o seguinte, termos da oração eu vou separar em 3 naturezas terminológicas, quer dizer, 3 tipos de termos. Para ficar mais fácil de entender, eu vou te dar uma explicação com uma analogia. Nós vamos comparar uma oração a uma criatura do sexo feminino. Tá? Então preste bastante atenção para poder comparar aqui a oração a uma mulher. Imagine só, temos aqui, beleza, essa é a nossa criatura do sexo feminino. Mas calma, que por enquanto ainda não coloquei todas as características. Ó, pense na oração. Frase que contém verbo, certo? Pense na mulher. Vamos dividir a mulher em termos essenciais, em termos integrantes e termos acessórios. Você que está assistindo aí e que é mulher, tá? Não se ofenda com o exemplo, tá? Não fique de mimimi. Mas vamos pensar aqui. Para que uma mulher seja considerada mulher, você olha e você tem que perceber o quê? O que tem que ter na mulher ali? Você olhar e falar, é mulher. Tem que ter o quê? Feminilidade. Ah, você pensou besteira, né, velho? Pensou. Eu sei que você pensou, porque tinha que ter pensado mesmo. Não dá para fugir da natureza. Ó, 2 características que fazem você perceber na hora que é uma mulher. Ou pelo menos que está num corpo de mulher. Beleza? Então aqui você tem 2 termos que são termos essenciais. Assim como na oração. Porque a oração tem termos essenciais. Quais são esses termos essenciais? Nós temos que pensar aqui, ó, o sujeito e o predicado. Lembre-se de que é super importante perceber que no predicado é a casa do verbo. Se não houver predicado, lascou. Ah, professor, mas não é bem assim, porque eu já estudei para concurso e eu sei que existe oração sem sujeito. Beleza, velho? Você também sabe que existe mulher sem peito. Mas sem predicado não dá. Por quê? Porque é lá no predicado que fica o quê? O verbo. Tá joia? Então não dá para você fazer uma análise sintática de uma oração se você não achar o predicado. Então, primeira coisa, dividir sujeito e predicado. Agora, beleza. Já que você viu os termos essenciais, tranquilo, essencial, sujeito e predicado. É a primeira coisa que você analisa. Por isso que a primeira coisa que você vai fazer é identificar na oração o verbo, tá? Depois, nós temos que ver os termos integrantes. Agora vamos pensar, cara, o que é um termo integrante? É um termo que de alguma maneira está associado a um termo essencial. Se você retirar, provavelmente ele vai causar algum prejuízo para a organização da frase, vai deixar no mínimo meio estranho e pode causar mudança de sentido. Mas, a depender da construção da frase, quer dizer, dependendo do contexto, bem conversadinho, ainda vai. Então vamos pensar aqui com relação à criatura do sexo feminino. Quais são os termos integrantes, né? Quais são os termos que fazem parte ali, que estão associados aos termos essenciais? Por exemplo, cabelo. Cabelo é um termo que está ali, ó, associado, é importante, termo integrante. O que mais? Olho, né? Tá aqui, olho, nariz, boca, os dentes, certo? A orelha, vamos colocar aqui, orelha.
Esses são os termos de que tipo? Os termos integrantes. Imagina você na balada, tá lá. Você curtiu, viu como é que é dança? É assim, ó. Assim. Aí o cara chega lá com o copinho dele de uísque aqui e a menina de costas lá. Certo? Tá ali maravilha. De repente ele passa aquela cantada, ele vira e ela não tem um centroavante na boca, não tem um dente. O que está faltando? Poxa vida, está faltando um termo integrante, velho. Está faltando um termo que é integrante. Na hora que o cara vai fazer, opa, ele vai pensar, tá faltando alguma coisa que tá estranho. Estranhou. Mas aí o que ele pensa? Que dependendo da situação, do grau etílico dele, né, bem conversadinho, a depender do contexto ainda vai, né? Então é assim que funciona na língua portuguesa com algumas palavras. Por exemplo, os termos que nós chamamos de integrantes da oração são esses aqui. Complementos verbais, que você vai entender depois, objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito. Esses aqui são os chamados termos, tá, integrantes. Integrantes por quê? Porque eles fazem parte da oração. Então, repassando, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva e predicativo do sujeito. Beleza? Agora, vamos pensar aqui quais são os termos acessórios. Eu uso o exemplo da mulher só por causa do termo acessório, porque a mulher é a criatura que mais usa acessório, cara. Pare para pensar, você que é mulher, você sabe. Que tipo de acessório a mulher usa? Então ela pode usar um brinco, tá? Que das antigas, ó, que tinha uma cruz embaixo. Nossa, esse era velho, hein? Na época da novela Vamp. Se eu falei isso e você não sabe que novela é essa, então você é um juvenil, tá? Então aqui, ó, usa uma sombra no olho, olha que maravilha, tá? Passa batom, usa um sapato, olha aqui o sapato. Esse é aquele sapato pata de vaca, tá? Se você não tinha visto ainda, aqui usa roupa. Aí você tem que pensar o seguinte, cara, o que é um termo acessório? Um termo acessório é aquele que não vai estragar a pessoa se eu retirar. Por exemplo, eu tirei o brinco, a mulher deixou de ser mulher? Claro que não. Eu ainda vou olhar e falar, é uma mulher, só que está sem brinco. Ela não passou batom. Olha como o batom muda a informação. Você está passando, cruzando a rua, de repente você vê aquela mulher maravilhosa com um batomzão vermelho. O que é que você pensa? Você pensa, ó. É isso que você pensa, entendeu? Agora, quando você passa e ela está com um batom preto, o que você pensa? Ou que ela está morta, ou que é uma bruxa, ou que é um zumbi que veio te comer. Então, cuidado. Tá? Muda a informação. A depender do brinco você tem informação, o sapato também, a roupa também. A roupa é um termo acessório. Se eu tirar a roupa, por exemplo, você vai deixar de entender? Não, não vai deixar de entender. Mas vai mudar a informação. Talvez seja a hora da aula de mergulho se tirar a roupa, entendeu? Essa é a diferença. É por isso que os termos de natureza adjuntiva são termos desse tipo, tá? Termos acessórios para a sentença. Então vamos pensar aqui. Nós temos o adjunto adnominal, nós temos o adjunto adverbial, são coisas diferentes, o aposto, o vocativo e o predicativo do objeto. Esses são chamados de termos, olha o nome, termos acessórios na oração. Agora, você que está estudando aí, pode pensar, professor, tem bastante termo aqui, mas o que eu fiz? Eu resumi para você todos os termos da análise sintática do período simples. Então não tem mais do que isso. Geralmente o que dificulta a vida do cara é não saber que nome ele vai pôr ali, porque ele nem lembra todos os nomes. Então aqui está um macete, eu passei para você todos os nomes da análise sintática do período simples, para você saber o que colocar. Agora, imagine, professor, eu sou bem ruim em língua portuguesa. O que eu tenho que aprender antes? Tá? Eu vou resolver agora estudar daqui para frente algumas coisas. O que eu tenho que saber antes, que cai mais em prova? Eu vou te passar a informação. Se liga. Primeira coisa que cai pra caramba, sujeito. Tá? Então vai estudar muito sujeito. Eu não vou pôr assim, porque senão você vai achar que isso não cai, né? Se eu puser achurado. Então, ó. Sujeito é o primeiro elemento. Depois,
sempre cai em prova. Complemento verbal. Tem que estudar isso pra caramba. Depois, complemento o quê? Nominal. Joia? Depois, adjunto adverbial. Cai pra caramba também. E depois, aposto. Tá? Esses elementos são os elementos mais incidentes em provas de concurso público. Por isso eu quero que você saiba identificá-los antes de qualquer coisa. Tá bom? Saiba identificar antes de qualquer coisa. Agora, vai aparecer uma informação super importante. Qual é o procedimento da análise sintática? Como assim, professor? É o seguinte. O que é que você faz primeiro, quando você vai começar a analisar uma oração? A primeira coisa que você tem que fazer é achar o verbo. Acha o verbo e marca esse safado, que é a primeira coisa que você vai ter que analisar. O verbo da sentença. Achou o verbo? Tranquilidade, tá? Vai ser muito mais fácil. Então a primeira coisa, acha o verbo, depois procura o sujeito e daí vai para os outros termos. Perfeito? Bem, já está na hora de começarmos o nosso trabalho, tá? Vamos começar a falar sobre o sujeito. Vai levar um tempinho, porque você tem que saber o que é sujeito e quais são os tipos de sujeito, para podermos estudar isso particularmente. Então vamos começar aqui. Definição de sujeito. Sujeito é o termo sobre o qual se declara ou se constata algo. Essa é a melhor definição que você pode ter. Ou ainda você pode pensar que o sujeito, quando está presente na sentença, é o termo que conjuga o verbo, o que ajuda a conjugar o verbo. Antigamente, os professores de língua portuguesa falavam o seguinte, que sujeito é aquele que faz alguma coisa. Não é. Não é. Não pensa assim. Porque senão você só vai conseguir identificar sujeito de verbos nocionais, verbos de ação. Então não pense desse modo. Sujeito é o termo sobre o qual eu declaro ou eu constato alguma coisa. Então se eu disser, por exemplo, vamos imaginar aqui essa frase, ó. O muro caiu. O que o muro fez aqui? Cair. Ah, beleza. Então vamos primeiro imaginar que o muro tenha vontade e ele tenha caído. O muro quebrou. Eu não posso dizer que o muro tenha praticado uma ação. Porque o muro não quebrou alguma coisa. O muro foi quebrado. Mas essa frase é uma frase gramaticalmente aceita e o sujeito é o muro. Então aquela noção de que o sujeito é o termo que faz alguma coisa está errada. Outra coisa. Eu quero que você saiba, sujeito não é um cara. Não precisa ser uma pessoa. Então vamos colocar essas informações aqui, ó. Primeira coisa. Sujeito não é um cara. Então não tem que ser sempre uma pessoa, tá? O povo geralmente imagina que o sujeito da oração é o termo que ou está fazendo alguma coisa ou é uma pessoa que apareceu na frase. Não é. Outra coisa importante. O sujeito não precisa vir no início da frase. Tá? Ele não precisa vir no começo da frase. Pode vir no meio, pode vir no fim da frase, ele pode estar deslocado. Isso não faz a menor diferença, tá? Para a função dele de sujeito. Então não tem problema isso aí. Não precisa vir no início da frase. E não precisa ser um substantivo. Pode ser outras coisas. Pode ser uma coisa bem longa. O sujeito possui vários tipos. Tá? Então, só para você saber, antes de qualquer coisa, quais são os tipos de sujeito. Vamos estudar pormenorizadamente, né? Mas nós temos o sujeito simples, nós temos sujeito composto, depois oculto, que também pode ser chamado de elíptico ou desinencial, tanto faz. Aí nós temos o sujeito indeterminado. Depois, na classificação, sujeito inexistente, perfeito? E sujeito oracional. Esses são os tipos de sujeito. São 6 tipos, tá? 6 tipos. Agora, algumas pessoas erroneamente falam o seguinte: não existe sujeito oculto. Falam que sujeito oculto era um nome antigo, que as pessoas davam e que não existe mais.
Então você pode fazer assim, ó, quando você vir alguém falando isso, fecha a mão e ó, dê na cara. Porque está te passando uma informação errada. Esse termo ainda existe e ainda cai em provas. Tá? Então não importa. Muita gente quer inventar moda, quer chover no molhado da língua portuguesa. Não dá. As regras são evidentes. Basta que você estude do modo como elas foram concebidas. Então aqui, ó, dentre esses tipos de sujeito, quais caem mais em prova, professor? Sujeito simples, o sujeito indeterminado, o inexistente e o oracional. Esses outros dois que sobraram não são assim tão incidentes. Não quer dizer que você não vá ter que estudar, tá? Só estou passando quais são os mais importantes. Beleza? Vamos lá então? Dá uma olhadinha aqui comigo. Tipos de sujeito. O primeiro tipo de sujeito que nós vamos estudar, para fechar essa primeira parte aqui, é o chamado sujeito simples. Tá? O que é o sujeito simples? É o sujeito que possui apenas um núcleo. Tá? Ele só tem um núcleo. O que costuma causar dificuldade é que as pessoas não sabem bem o que é isso aqui, ó, núcleo do sujeito. Então eu vou te dar uma dica. Primeira coisa, o núcleo do sujeito não vem preposicionado, tá? Nós costumamos dizer que não existe sujeito que começa com preposição. Não existe sujeito que começa com preposição. Agora, o que mais tem que entender? Que núcleo de sujeito pode ser um substantivo, pode ser um pronome ou pode ser uma expressão substantivada. O que é isso, professor, expressão substantivada? É uma expressão que tem o valor de um substantivo. Vamos pensar aqui, ó. Tenho 3 sentenças. A primeira coisa é sempre marcar o verbo. Então, olha só. Tenho o verbo chegar, eu tenho o verbo sair e o verbo ser. São 2 verbos diferentes. Para cada verbo, um sujeito. Você vai ter que procurar o sujeito dos 2. E aqui, o falar demais denuncia a burrice. Eu só vou marcar o denuncia e depois você vai entender o porquê disso. Muito bem. Feito isso, o que nós vamos entender? Eu tenho que descobrir aqui, ó. Chegaram os convidados para a festa. Que tipo de verbo é o verbo chegar? É um verbo intransitivo. Ou seja, ele não precisa de complemento. Aí eu te pergunto, quem chegou para a festa? A resposta é a expressão os convidados. Ou seja, esse termo, os convidados, está conjugando o verbo chegar. Portanto, esse termo aqui é o chamado sujeito simples. Por que sujeito simples, professor? Porque ele tem apenas um núcleo. E qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo é a palavra convidados. Ô professor, mas convidado não é um adjetivo? Você está vendo isso aqui, que é um artigo aqui na frente? Isso aqui é um substantivo, certo? É um substantivo. Então, sem problemas. Agora, já vimos o primeiro exemplo do sujeito simples, com o substantivo como núcleo. Um pronome como núcleo. Eu tenho a pessoa que saiu é meu pai. São 2 orações, então eu vou dividir aqui, ó. Eu posso te perguntar primeiro, quem é meu pai? A resposta, a pessoa. A pessoa é meu pai. O núcleo do sujeito não é a palavra pessoa? É. Então, sujeito simples. Agora, olha aqui dentro. Que saiu? Eu tenho o verbo sair, que é um verbo intransitivo. E eu tenho a palavra que é um pronome. A palavra que está retomando a palavra pessoa. E a palavra que, dentro dessa pequena oração aqui no meio, funciona como sujeito do verbo sair. Tá certo? Isso aqui é um pronome relativo funcionando como sujeito. Nós vamos estudar essa matéria, a função sintática do pronome relativo. Então fica tranquilo, se você não entendeu agora, é só para te elucidar que um pronome também pode ser sujeito de alguma coisa. Se eu dissesse ele saiu, seria a mesma coisa. Tá? É um pronome, funciona como sujeito do verbo sair. E por fim, o falar demais denuncia a burrice. Eu vou te perguntar, o que é que denuncia a burrice? Resposta, o falar demais. Você viu essa expressão? O falar demais? Eu tinha um verbo e um advérbio. Quando eu coloquei o artigo aqui na frente, eu transformei tudo isso numa expressão substantivada. E tem uma só, tá? Se eu dissesse o falar demais e o exaltar-se, denunciam a burrice. Eu teria 2 expressões substantivadas. Aqui eu tenho uma só. Por isso que aqui eu tenho um sujeito simples. Então, se o sujeito vai ser simples ou composto,
o que define não é a quantidade de palavras, mas a quantidade de núcleos. E núcleo você conta assim: substantivo, pronome, expressão substantivada. Lembre-se de que, se houver mais de um núcleo, ou vai haver uma série de vírgulas para separar os diversos núcleos, ou várias conjunções, como a conjunção e, para separar esses núcleos. Beleza? Vimos aqui o sujeito simples, é a primeira parte da introdução de sintaxe. Respire fundo, pois ainda há muita coisa para estudarmos nessa matéria. Continue estudando. Força, guerreiro!